E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao último vídeo da série, onde nós vamos proteger a área com a listagem de usuários, tá? Basicamente é validar o token e sempre enviar o token nas chamadas para garantir que quem está fazendo a chamada tem um token válido. Então vamos começar aqui. Basicamente vamos entrar no nosso console no terminal para a gente inicializar o MongoDB. Nós temos também que inicializar a aplicação de back-end. Então vamos entrar aqui na aplicação, npm start. Vamos abrir o Postman, só para mostrar para vocês a chamada, né, que a gente fez no vídeo anterior. Basicamente, envio, ele recebe token expirado, né? Se nós utilizarmos uma chamada de login, capturar o token e enviar o token para a listagem. Opa! Vamos aqui copiar. Ops, tá difícil. Deixa eu só colocar aqui, beleza. Enviar o token, a gente tem a listagem de usuários, que é mostrado na modal da nossa aplicação. Então, abrindo aqui a nossa aplicação, deixa eu fechar essa tela de welcome. Aqui no nosso formulário de login, vocês vão ver que é bem simples, tá? Eu vou deixar algumas partes abertas para vocês trabalharem como vocês queiram. Basicamente, nós vamos ter uma função aqui de carga de usuários, load users. Na verdade, deixa eu primeiro apagar aqui, né, pessoal? Inicializar a aplicação só para mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Então, npm start. Bom, basicamente, o pessoal vai entrar com o usuário e-mail e senha. E você vai ter a lista de usuários aqui cadastrada. E a pessoa tem que estar logada e o token tem que estar válido para aparecer essa listagem. Então, o que a gente pode fazer aqui, basicamente criar a nossa função load users, que para carregar os usuários. Ela é uma função bem parecida com essa verify token, que eu já vou mostrar para vocês, mas antes eu vou mexer no estado da aplicação. Para esse estado ter a lista de usuários, para quando a gente carregar a aplicação a gente já tem essa lista. E uma variável de erro se a gente tiver qualquer tipo de erro, como token expirado, que é o caso mais comum aqui nessa aplicação. Basicamente, pessoal, deixa eu só arrumar aqui, eu copiei a função de verify token, só que ela vai ser do tipo post e a URL é distinta, né? Em vez de verificar token, a gente vai chamar a lista de usuários. A gente vai olhar se o token está no local storage. Se não tiver o token, a gente não faz o load de usuários. E se não tiver o token, a gente seta um erro na nossa variável de estado da aplicação. Tem outras maneiras de a gente fazer isso. Aqui é só para exemplificar como a gente pode colocar um exemplo aqui, tá? Então, no token define, please login. Então, beleza, a gente já tem. E aqui a gente tem que mudar para post, né? E a gente já tem também uma validação se não tiver um token carregado, mesmo que o token, se não tiver nenhum token expirado guardado no local storage. Então, basicamente aqui, na hora que a gente recebe a resposta, a gente vai carregar do response.json.data, que os usuários vêm nessa listagem data. E vamos colocar o erro como undefined. Se ela tiver uma variável com erro definida por algum motivo, a gente vai setar lá como undefined porque está tudo ok. A gente vai mudar esse catch também para setar o erro, caso a gente tenha algum problema aqui. O que a gente vai fazer é um this.setState error igual a error. Isso para a gente ter uma função de load users. Bom, como a gente tem uma função de load users, a gente tem que utilizar ela sempre que a gente efetuar login. Então, quando a gente efetuar login, a gente tem que chamar ela, assim como a gente carregar o token quando a gente carrega a página, a gente tem que chamar ela também. Então, basicamente, quando a gente tem uma resposta positiva no login, a gente vai setar o error como undefined, só para garantir que ele se mantenha indefinido.
E, na verdade, aqui embaixo, a gente tem que fazer uma chamada logo depois de setar o status para logado igual a true, a gente tem que fazer uma chamada para o load users, para carregar os usuários. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui no catch, colocar um set state para setar o erro se a gente tiver algum erro nessa chamada. Colocar aqui, mesma coisa que a gente fez na outra função. E também quando nós carregarmos a página lá no verify token, se a gente conseguir verificar o token, o que a gente vai fazer é trazer o load users para cá também. Chamar esse load user. Vamos colocar o set state para error aqui. Bom, salvamos aqui. Vamos ver. Aí aqui a gente pode diminuir a parte do HTML aqui, do JSX, que nós não vamos utilizar no momento. A gente vai trabalhar só com essa parte da listagem, né? Posso dar um Enter aqui, tirar esses dois itens aqui, porque a gente só precisa de um como template. E o que a gente vai fazer aqui é a lista de usuários quando o usuário estiver autenticado. Vai utilizar a função map com um operador ternário aqui, sempre que o usuário tiver, que os users estiverem definidos. Então, a gente pega a variável users do estado, verifica se ela não está undefined, e a gente também pode verificar o erro. Na verdade, aqui eu só errei, aqui não é um end. A gente vai verificar se o erro tiver undefined, se a variável de estado de erro estiver undefined, quer dizer que a gente pode listar os usuários aqui. É sempre bom testar bem, pessoal. Estou fazendo bem rápido aqui. Provavelmente vai ter algum gap aqui, mas a ideia é que vocês peguem o geral da coisa para desenvolver essa parte. Então, thisState.users.maps. Aí a gente pode colocar users e index. Na verdade, não precisa do index. Eu vou usar o e-mail, o nome para aqui. E aqui a gente vai trazer esse template aqui para dentro, Option Shift F ou Command Shift F no Windows para a gente poder identar o código. Deixa eu ver. E colocar a variável de erro se a gente não estiver listando os usuários para aparecer token expirado. Quando não tiver os usuários, quando não tiver o token. User.name, user.email. Salvar aqui, ele deu um errinho porque na verdade eu coloquei users, vamos trocar aqui para user, porque é cada item do vetor de usuários. Então aqui, pessoal, eu tenho um token que está inválido. Eu poderia entrar aqui, por exemplo, no React e trocar o logged para true, se eu quisesse, ó, deu como não autenticado. Você pode ver que a gente não tem as variáveis de erro, depois eu arrumo isso aqui. Vamos ver aqui. Eu acho que o ideal aqui no verificar token é a gente setar também, se o token não existir, um erro na linha 30, entre a linha 36 e 37, né? É uma maneira que a gente pode tratar também, se quiser. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu preciso fazer aqui. Deixa eu dar uma olhada. A gente pode... Deixa eu ver. Só um pouquinho, pessoal. Só estou pensando aqui um pouco na lógica da coisa. Load user, já está setando um erro. Eu acho que a gente pode copiar esse erro e colocar aqui também. Como eu estou copiando e colando, já era uma ideia criar uma função só para fazer isso, né, pessoal, para não ficar repetindo o código. Bom, não deu exatamente o resultado que eu queria, mas não tem
Deixa eu ver, console.log. Eu queria que o erro já viesse aqui porque o token está inválido, mas deixa eu tirar esse console aqui. Deixa quieto, depois a gente vê essa parte aqui. Vamos ver. Logar aqui, se eu olhar o console, aí está reclamando aqui que não tem aqui, depois a gente arruma. Se eu entrar aqui no React, o login, você pode ver que tem os usuários carregados e logado igual a true, e os usuários foram carregados na página. A gente tem aqui o caso de sucesso com o DevDeck 101 e o inscrito no canal que estão na nossa base do MongoDB. Aqui no console, importante a gente descer aqui na nossa listagem, colocar uma key. Lembra para que serve aqui, né? Para ajudar o React a atualizar o DOM de uma maneira mais performática. Vou colocar o e-mail aqui porque o e-mail é único, tá? Normalmente a gente põe o ID, mas como eu não estou utilizando o ID, pode ser o e-mail mesmo nesse caso. O ideal é que você tenha sempre um ID. O que mais aqui? Então a gente tem a listagem com erro. A gente tem o nossa carga de usuários. Que a gente seta um erro se não tiver o token, se não, a gente passa os dados aqui na resposta da nossa chamada, né? Só fazendo uma revisão do que nós já fizemos. Dentro da função load users, e ela é chamada aqui no verify token, da mesma forma. E a gente faz a chamada do load users. E também no nosso login, a gente tem uma chamada do load users quando o usuário está logado. Bom, aqui ainda não está setando o erro na hora que a gente está carregando a aplicação. Por algum motivo, ainda não está carregando. Uma coisa que é importante, pessoal, você pode ver que se o cara tiver o React Dev, ele consegue setar para logado igual a true para aparecer o botão da chamada. Entretanto, ele não vai conseguir carregar nenhum usuário, porque precisa fazer a verificação do token. Se o token está inválido, ele não vai conseguir fazer a chamada. E aqui, aqui na nossa chamada de retorno, na carga, pessoal, o importante é que assim, né? A gente tem que fazer uma validação, porque assim, eu retorno 401 não autenticado e retorna uma resposta. Então, se a resposta for bem sucedida, pode ver aqui, se ela não for bem sucedida, que eu tenho que setar o erro que não está setando de primeira. Então, se a gente colocar response JSON success, a gente vai setar os valores aqui, fazer a carga de usuários. E caso contrário, não tenha sido bem sucedida a nossa chamada, porque o usuário não está autorizado porque o token está inválido no momento, o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa mensagem do token expirado. Claro que vocês podem colocar uma mensagem um pouco mais amigável para o usuário, mas aqui, como é para aprendizagem mesmo, a gente pode manter só o retorno da nossa API. Então, se eu colocar aqui, a gente tem o último caso, que era o caso importante também. Se o usuário, por exemplo, vier aqui e mudar com as ferramentas como ele não está autorizado aqui só para mostrar para vocês, ele vem nas ferramentas do React, ele poderia, por exemplo, dizer que está logado para verdadeiro, clicar aqui e ele vai dizer o token expirado ou você não tem permissão, etc. E quando eu coloco o login para cá e eu logo, o usuário está logado e ele tem permissão. E era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. A gente poderia, por exemplo, melhorar algumas coisas nessa aplicação, como limpar esse formulário depois que a gente loga, fazer o tratamento desse Remember Me, por exemplo. Então, só para eu dar um exemplo aqui para vocês, pessoal, de algumas coisas que a gente poderia melhorar, na tela de Submit aqui, a gente poderia pegar... deixa eu ver se eu me lembro, é e.target, eu imagino que seja reset.
Vamos testar aqui, reset. Só para fazer mais um teste, né? Eu vou deixar com vocês para melhorar a aplicação, mas se ele fizer usuário, limpa o formulário e ele tem o acesso à aplicação. E com os usuários quando ele está logado, pessoal. Essa é uma ideia geral, então, de utilização de React com MongoDB e com JWT, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Se tem alguma coisa que vocês têm dúvida, deixa nos comentários aí. Se você não está inscrito, aproveita, se inscreve, clica no sininho e para receber sempre as novidades do canal e os vídeos novos, pessoal. Muito obrigado e eu espero que vocês continuem acompanhando o canal.